Olá pessoal, a proposta desse vídeo é o livro de Daniel e faremos um resumo bem rápido porque eu quero alcançar no máximo 15 minutos de gravação, enquanto que o livro de Daniel tem 12 capítulos e se gravarmos 1 minuto e meio em cada capítulo já se dá então 18 minutos. Então seremos bem sucinto, bem rápido, mas para que você entenda realmente a estrutura do livro, ok? E a história de Daniel. Para entendermos um pouquinho a história de Daniel, o conceito histórico, mais precisamente histórico e pouco cultural, né? Para ganharmos tempo. O capítulo 1, versículo 1 de Daniel diz que ele foi levado para a Babilônia no terceiro ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá. Nós sabemos que o reino já estava dividido desde Roboão, aproximadamente 930 a.C., e no ano 722 as 10 tribos do norte vão para a Síria, e enquanto que então permanece apenas o reino de Judá, o reino do sul, com 2 tribos, Judá e Benjamim. E vem uma sequência de reis, desde Roboão, até chegar então ao rei Josias. E nós vamos falar de Josias porque é o contexto histórico já da história de Daniel. O rei Josias, são dados aproximados, tá pessoal? O rei Josias ele começa a reinar aí por volta do ano 640 a.C., um pouquinho mais. Ele reina até 610 a.C., tá? São 31 anos, na verdade, de reinado, ok? Quando o faraó Neco, o rei do Egito, o mata em Meguido, e o povo coloca o seu filho Jeoacás em seu lugar para reinar, e reina apenas 3 meses, porque ele é mau diante do Senhor. O Neco, então, o mesmo faraó, vem e destrona ele e coloca Eliaquim, e muda o nome para Jeoaquim, para ser o rei em Judá. Tá? Isso acontece no ano 610, porque Jeoacás é só 3 mesinhos, que ele reina. O Daniel é adolescente nessa época, ele nasce por volta de entre 620 a 625 antes de Cristo, quando Jeremias começa o profeta Jeremias começa o seu ministério profético, tá? Por volta do ano 622, 623. Então, no terceiro ano de Joaquim, que é filho de Josias, é que começa o reinado, que o rei Nabucodonosor vem e leva ele para cativo para a Babilônia e coloca no seu lugar o rei Joaquim, o seu filho, tá? Filho de Jeoaquim. Tá? No terceiro ano, que está ali em Daniel, capítulo 1, versículo de número 1. E aí começa a história de Daniel, quando ele chega na Babilônia, junto com os demais moços, né? E ele é escolhido para servir na corte, então. Tá? Esse é o capítulo 1. A introdução do livro de Daniel. O livro de Daniel ele tem 12 capítulos com duas divisões principais, ok? Do 1 ao 6 é a parte mais histórica, não que não tenha profecias, a gente vai trabalhar até mais a questão, propriamente dito, profética, baseada no capítulo 2. E a segunda sessão é do capítulo 7 ao 12, que ela é mais profética, mas com contextos históricos também, tá certo? O capítulo 2, ele é paralelo com o capítulo 7 de Daniel, tá? na visão profética. A questão da cronologia do livro de Daniel é interessante nós observarmos que o capítulo 7 e 8 de Daniel, na cronologia, ele é antes do 5. Então, se você fosse pegar aí uma cronologia, né, do livro, seria capítulo 1, 2, 3, 4, 7 e 8, voltaria no 5. Para dar sequência no 6, 9, 10, 11 e 12. E ainda há uma probabilidade do capítulo 11 ser antes do 10 até, mas é menos provável, tá? Mas o capítulo 7 e 8, ele é de certeza que na cronologia ele é antes do capítulo 5. Então, o escritor não está preocupado com a cronologia, ele está preocupado com o contexto, né, profético do livro, tá? E o contexto histórico. O capítulo 2, ele é paralelo ao capítulo 7, é o mesmo capítulo, só que são figuras diferentes. O capítulo 2 é uma estátua, em que o rei Nabucodonosor vê, enquanto que o capítulo 7 é uma visão que o profeta Daniel tem. Tá? O rei sonhou lá, esqueceu o sonho, e certamente você observando ali, lendo o capítulo 2, você vai entender melhor, para ganharmos tempo aí.
a estátua tem a cabeça de ouro, o tórax de prata, o abdômen com pernas, parte das pernas de cobre, e as pernas de ferro com os pés de ferro misturado com barro. Tá? Enquanto que no capítulo de número 7, o profeta Daniel tem a visão de 4 animais, sendo o leão, sendo o urso, sendo o leopardo, e sendo um animal terrível, né, uma fera terrível, que tem aí 10 chifres, tá? Uma besta terrível. Então, a cabeça de ouro da estátua é o leão, okay? Que é o Império Babilônico, o rei Nabucodonosor. Lá o leão tem 2 asas, que são os 2 filhos, ou o filho e o neto de Nabucodonosor. A Bíblia não fala o nome dos dois, só fala do neto, que é o Belsazar, mas historicamente falando é o Nabonido, que é o seu filho. O Belsazar, ele é neto. Por isso que quando ele tem a visão da mão na parede, no capítulo 5, que é o final do reinado de Babilônia, que é o ano 610, que é o ano 540, tá? Porque o 610 é o início, 540 é o fim, quando os medos dos persas vão tomar posse do reino. Aparece a mão escrevendo lá na parede. Então a proposta do rei é a seguinte, ó, quem interpretar a escrita, a mensagem, eu farei terceiro do reino. Por que ele falou terceiro do reino? Porque o seu pai era o primeiro, ele era um rei interino, ele era o segundo, e terceiro então seria aquele que interpretasse a visão, a escrita da parede, tá, ok? Seu pai possivelmente gostava muito de viagem, de praia, e por isso que não estava no império, não estava no reino no momento, tá? Já o peito, o tórax, simboliza o urso, que aí é o reino dos medos e dos pés, que você vai ter detalhes melhor no capítulo 8 do livro de Daniel, tá? E ali vai falar daí já do bode, que é o reino grego, o medo persa, e o reino grego que vai vir contra, que é o Alexandre Grande, que daí vai ser o abdômen, e que vai ser o leopardo do capítulo 7 de Daniel, tá? É o reino grego daí, com Alexandre, grego macedônio, que é o Alexandre o Grande, tá? Então, e o urso ali com as 3 costelas são 3 países que ele está virando, né? Ele faz a posição em que ele vai conquistar, tá? Que é o reino dos medos e dos persas. A Síria, o Egito e a Babilônia, possivelmente, são os 3 reinos que ele vai conquistar, possivelmente, tá? Que aí é o Ciro e o Dario, que no ano 540 vão possuir o reino de Babilônia e vão se tornar rei. É importante isso, por quê? Porque é nesse momento que começa o capítulo 9. É nesse momento que começa o capítulo 9, a partir do momento que o Império Medo-Persa assume Babilônia, porque já se cumpriu os 70 anos do povo estar cativo na Babilônia. Vocês lembram que a profecia de Jeremias, no capítulo 25 e no capítulo 29 de Jeremias, e também segundo Crônicas 36, que já é o complemento, tá? A profecia de Jeremias está dizendo que eles vão ficar 70 anos na Babilônia. Então, se no ano 610 aproximadamente, alguns usam 607, porque 610 caiu o Reino do Sul, tá? E passaram-se 3 anos, que é o terceiro ano de Joaquim, para que ele tenha ali a posse, né? A ida para a Babilônia, tá? Então, mas eu gosto mais de números inteiros, então uso 610. Então, 610 é levado para a Babilônia e no 540 é tomada a Babilônia pelos medos e os persas. Então, ele dá 70 anos exato. Eu gosto mais dessa data, tá certo? E quando, então, Ciro, através lá da profecia de Isaías, no capítulo 44, o último versículo do capítulo 44 e o primeiro versículo do capítulo 45, vai falar da profecia de Isaías a respeito de Ciro. E é quando no capítulo 9 de Daniel, nesse momento, se dá o capítulo 9, ele está lendo as profecias de Jeremias e ele entende que já se passaram os 70 anos e ele começa a orar para que Deus restaure Israel. Então essa restauração de Israel que ela é interessante, que aí se dão as 70 semanas de Daniel. Tá certo? Não dá para dar pormenores, porque senão ocuparia muito tempo, mas são 70 semanas e 3 etapas. 7 semanas, 62 semanas e 1 semana. Perceba que tem intervalos, são 2 intervalos entre
as semanas. Não está dizendo que são 70 semanas consecutivas. E também não está dizendo que são 69 semanas e um intervalo para dar uma semana. São 2 intervalos, são 3 sessões de semanas. Tá? Não dá para dar por detalhes agora, mas só para você entender, você que está vendo o vídeo aí, para você entender, ler lá e fazer as pesquisas. Tá certo? Já a sequência da estátua é o abdômen, que daí é o grego macedônio, é o Alexandre o Grande, que vai, no ano aproximadamente 332, 333 a.C., vai tomar posse do reino. E ele tomando posse do reino, é o capítulo 7 de Daniel, é o leopardo. E aí também faz um paralelo com o capítulo 11 de Daniel já. Tá? Esse leopardo ele tem 4 cabeças e 4 asas. E aí está dizendo que vai se dividir em 4 reinos, o reino grego-macedônio, em 4 reinos, porque o Alexandre vai morrer 11 anos depois, 322 a.C., ele vai morrer, e é dividido entre seus 4 generais, o Ptolomeu, o Lisímaco, o Cassandro e o Seleuco. E é interessante estudarmos principalmente o Seleuco nas questões das profecias, porque dos Seleucidas, que fica com a Síria, é onde sai Antíoco Epifânio, que é um camarada terrível, um rei de cara feroz e tal. É esse rei que invade Jerusalém, sacrifica uma porca no templo, ele profana o templo, tá? Aí é o capítulo 11 já, de Daniel, e aonde levanta uma estátua de Zeus ao lado do templo, ao lado do altar do Senhor. Então já vai fechando o capítulo 11, tá certo? Então, são as 4 cabeças e as 4 asas, que é o abdômen também da estátua. Tá? Já aí as pernas é o Império Romano. É o Império Romano que vem simbolizando no capítulo 7 a grande besta, a grande fera. Tá? Só que esse império está dividido, que é o reino o Império Romano Oriental e o Ocidental, por essas 2 pernas. Só que é um império que vai se levantar. Tá? Eu preciso ser bem sucinto aqui, porque o tempo já está acabando. Esse império ele vai se levantar, ele vai se reerguer. Tá? Que são os 10 chifres da estátua, os 10 chifres da grande besta, da grande fera, e os 10 dedos da estátua, que são os 10 reis que darão poder para o anticristo. Quando é que isso vai acontecer? É justamente no capítulo 9, em 70 semanas, a última semana, que é um príncipe. Tá? Se você analisar o versículo 26, está dizendo que o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade do santuário após a morte do ungido. Então, após 70 depois de Cristo, Jesus morreu, veio o general Tito Vespasiano e destruiu a cidade do santuário conforme essa profecia. Tá? E qual é o povo que destruiu? O povo romano. Então, se você interpretar já diretamente, depois da morte do ungido, o povo romano, da onde virá o príncipe, o anticristo, destruirá a cidade e o santuário. Então, o povo romano, da onde sairá o anticristo, no ano 70 depois de Cristo, destruiu Jerusalém e o templo. Tá? E essa última semana, então, no versículo 27 do capítulo 9 de Daniel, fica para a grande tribulação, que é justamente o Apocalipse do capítulo 6 ao capítulo 19. Se cumpre esta semana, porque na metade da semana, aí já entra no capítulo 12 de Daniel, tá certo? Na metade da semana é o sacrifício contínuo, assim como o capítulo 9, versículo 27, como o capítulo 12 e o versículo de número 11 a seguir, mostra a ruptura desse pacto de uma semana, e cessa-se o sacrifício contínuo, então, ofertas, né, cereais e tal, e começa a perseguição do anticristo, então, para ser mais preciso, isso se dará no capítulo 12 do Apocalipse, tá? É quando o dragão vem ali, para a mulher que está prestes a dar a luz e tal, o dragão vem para atacar a mulher e tragar o seu filho, e toda a questão no capítulo 12 do Apocalipse, e perceba que o capítulo 13 mostra as 2 bestas, o capítulo 13 do Apocalipse, aí mostra a besta que sobe do mar, dos gentios, e a besta que sobe da terra, que é Israel. Então eu particularmente acredito que o anticristo ele vem dos gentios, da Europa, de Roma, do Império Romano, da União Europeia hoje, e enquanto que o falso profeta vem, então, de Israel, que é o que se cumpre justamente. Se você ler o livro de Macabeus, segundo Macabeus, você vai ver que quando o Antíoco Epifânio ele profana o templo, ele tem a ajuda justamente de um sacerdote,
sacerdote judeu para fazer isso. Tá? Que quer o sumo sacerdócio. Então, o anticristo, o antigo Epifânio simboliza o anticristo e o sacerdote lá simboliza o falso profeta. Então, por enquanto é só. Um abraço, eu espero que tenha conseguido aí dar pelo menos o norte para você entender o livro de Daniel. E eu vou pedir que você se inscreva no meu canal aí e faça seus comentários. Se você tem dúvida, pergunta aí nos comentários que a gente vai tirando as dúvidas e de repente você faça um outro livro, um outro vídeo para esclarecer as suas dúvidas. Um abraço e até a próxima.